holofote sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta. Aquele mesmo que foi eleito pelo PT e pelo PL. Muito bem. Durante todo esse processo de tentativa de cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que foi pedido pelos petistas, ele se calou. Em nenhum momento ele saiu em defesa das prerrogativas de um deputado, seja ele qual for. Vivi, depois de análises tão profundas e tão boas, eu queria colocar o holofote sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta. Aquele mesmo que foi eleito pelo PT e pelo PL. Muito bem. Durante todo esse processo de tentativa de cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que foi pedido pelos petistas, ele se calou. Em nenhum momento ele saiu em defesa das prerrogativas de um deputado, seja ele qual for. E agora, hoje, agora há pouco, numa sessão solene da Câmara, ele deu a seguinte declaração, fez o seguinte discurso, de que não existem mais perseguições políticas no Brasil, e nem mesmo exilados políticos no Brasil. Quem falou isso? Hugo Motta, presidente da Câmara. Por que será? Lembra que a gente falou na semana retrasada? O STF descobriu uma delação premiada contra ele, que ele desviava a emenda parlamentar. Só que o STF nunca o chamou para prestar esclarecimento. Agora. Que mudança, né? Pois é. A gente já cantou a bola aqui antes. Quer ver Globo News? Vai ver. Quer ver Extinta Tupi? Vai ver. Mas aqui a gente fala o que é. Muita gente fala, não dá ideia. Não dá ideia. Não é porque não se fala que não acontece. Aqui a gente fala porque a gente sabe o que vai acontecer. Ana Paula. Olha, dia cheio ontem, né? Muitos aí, eu diria, babados fortíssimos aqui, foi bem intenso. E aí eu fiquei refletindo sobre as falas, principalmente do Eduardo Bolsonaro e também a entrevista que ele deu ontem. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro o seguinte, quando ele diz na fala dele de ontem que o PT, quando peticionou a PGR, no caso o Rogério Correia e o Lindinho, né? Eles não tinham eles não tinham conhecimento naquele momento que o Eduardo já estava viajando novamente para os Estados Unidos com a família, porque ele tinha voltado 2 dias antes. Então acho que eles imaginaram que ele ia ficar aqui uns dias. E o Alexandre de Moraes também, quando dá 5 dias para a PGR se manifestar, também parece que não tinha conhecimento disso. Ou seja, os 5 dias de prazo não foram cumpridos pelo PGR, que levou 18 dias e só o fez depois da manifestação do Eduardo ontem, porque ele estava fora. Eles não sabem, eles fizeram no time errado. Eles fizeram quando ele estava lá fora. A intenção era fazer com ele aqui no Brasil. É muito bem lembrado, porque ficou pendente. O Alexandre de Moraes fazendo igual o Crasão. Tem a manifestação para ele sair, que está doente, ele leva dezenas de dias. Morreu. Morreu, foi um acidente de percurso. Porque o Eduardo Bolsonaro falou muito bem. Este senhor é um psicopata. É um psicopata. Se ele for a qualquer psiquiatra, forense ou não forense, você vai ver ali um transtorno de personalidade com tendência narcísica, porque matar o Crezão, não é que ele matou, não é que ele é homicida, mas ele assumiu o risco da morte do Crezão. Então ele ficou lá com o pedido do Lindinho, e ele fica em silêncio, para ter medo. Aí o Eduardo Bolsonaro foi mais homem. Aí falou, não, eu não ia pedir, eu não quero. Porque você, Alexandre de Moraes, com revólver na mão, é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até muda de voz. E aí, em 3 horas, tanto o PGR quanto o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram aí arquivando essa questão do passaporte. Mas parece que eles perderam, assim, fizeram no time errado e deram um tiro no pé. Porque a intenção era, já com ele aqui, o Eduardo Bolsonaro, eles iam sim prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. A segunda coisa é que ele falou hoje aí também que deu a entender que tem sanções norte-americanas próximas aí contra o ministro. E ontem também, na fala dele, ele faz uma analogia que não se tira um berne de um animal com diálogo. E que, obviamente, o berne vai ter resistência, né? Vai machucar o animal, tá, quando você tenta tirar esse berne. Quem é que está com berne? Não, ontem o Eduardo usou essa analogia.
né? O Brasil está com o Bernie, né? Então dá a entender que existem... Todo o nosso respeito aos Bernes, aos com Carnegões, todo o nosso respeito aos Carnegões, que não tem nada a ver com Alexandre de Moraes. Mas assim, só fazendo analogia de que o Bernie vai... Me chama de Carnegão, mas não me chama de Xandão. Dando a entender que o Eduardo Bolsonaro tem aí alguma informação de que tem alguma coisa mesmo para acontecer e que o Alexandre de Moraes pode se vingar aí na hora que essas coisas começarem a acontecer. E, coincidência ou não, antes do vídeo dele ser publicado ontem, o Metrópolis tinha publicado que já existem auxiliares do Trump elaborando um texto que prevê as sanções não só para o ministro Alexandre de Moraes, mas para outros ministros do STF, outras autoridades, pode estar incluída aí PGR, Polícia Federal, os ministros auxiliares, que são aqueles ministros da Vaza Toga, e que naquele episódio da Vaza Toga tinha a questão de que falaram que ele, ministro Alexandre de Moraes, quer pegar o Eduardo. Então, todas essas pessoas, como a gente já falou aqui algumas vezes, que essas autoridades que estão contribuindo com o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, elas são cúmplices. Então, essas sanções... Não só eles. Outras autoridades, o próprio PGR, algumas pessoas da Polícia Federal e também os ministros auxiliares. E até o Senado, né? Auxiliares são ministros colegas. Ninguém é auxiliar dele, muito embora pareça. Não, os assessores dele, isso aí da Vaza Toga. Não vou falar disso, Vieira, que eu tenho que pagar 40 mil para ele de dano moral. É um gancho que você falou. Pera, sem gancho agora, porque não dá para ter gancho, que o alemão não está me deixando ganchar. Eu só quero falar o seguinte, eu gosto de falar com corno. Alemão, eu tenho mais um corno aqui. Marcelo com 2 L's. Marcelo com 2 L's. Você sabia que você pode ir no cartório tirar esse L? Porque é meio ridículo, mas tudo bem. Marcelo fica assim. Reinaldo Azevedo... Não é o final do Reinaldo Azevedo, ele está se mencionando no final. Reinaldo Azevedo é que está certo. Eu concordo. Reinaldo Azevedo está lá ganhando a grana dele, sem encheção de saco, está lá com a busanfa cheia da verdinha, tá certo mesmo, eu concordo. Aliás, eu queria até falar para a Band o seguinte: a Band, se ela fizesse um programa na TV aberta, ela conseguia ganhar da Globo no horário da novela das 8. Sabia? Eu tive uma ideia hoje sensacional. Que se a Band fizesse na TV aberta, sabe o grande debate da CNN? Que é um grande debate com debatedores nanicos, né? Aquilo e nada mesmo. Faz um grande debate no horário do Jornal Nacional. Põe o Reinaldo Azevedo para debater comigo na TV aberta. Você vai ver explodir de audiência. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.